Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. O Atlético perde, decepciona e desperdiça ponto importante fora de casa. O que era para ser um jogo de afirmação, acabou se tornando um pesadelo para o torcedor do Atlético Paranaense. Em mais uma rodada da Série B, o Furacão entrou em campo para enfrentar o Cuiabá fora de casa. E o que se viu foi um time completamente apático, sem inspiração e sem entrega. O resultado? Derrota. E não foi uma derrota qualquer. Foi uma daquelas que escancaram os erros, os problemas e a falta de preparo de um elenco que insiste em não convencer. Desde os primeiros minutos, o Atlético demonstrou que a noite não seria das melhores. O time parecia desorganizado, desconectado e sem qualquer padrão de jogo. O meio-campo não funcionava. Os atacantes mal tocavam na bola. E a defesa? Bem, a defesa protagonizou um dos lances mais vergonhosos da partida. E aqui precisamos falar de Palácios, que teve uma atuação para ser esquecida menos, mas que infelizmente será lembrada pelos piores motivos. O lateral, que já vinha sendo questionado pela torcida, entregou um presente para o Cuiabá. Em um lance de pura desatenção, falhou grotescamente e permitiu que o adversário abrisse o placar. E como se não bastasse o erro individual, ainda foi dominado durante toda a partida por Pedrinho, ex-jogador do próprio Atlético, que parecia estar em um jogo particular para mostrar tudo o que ainda é capaz, e mostrou. Driblou, acelerou, construiu jogadas e transformou Palácios em espectador do seu próprio fracasso. Essa derrota, além de dolorosa, expôs uma realidade que parte da torcida já vinha alertando. O Atlético estava vencendo partidas anteriores mais pela fragilidade dos adversários do que pelo mérito coletivo. O desempenho nunca convenceu. O time não apresentava um futebol envolvente, criativo ou ao menos eficiente. E desta vez, contra um adversário organizado e competitivo, a conta chegou. O time não só deixou de vencer, como nem sequer foi capaz de buscar o empate. E é impossível falar desse apagão sem destacar a ausência de Bruno Zapelli. Para aqueles que duvidavam de sua importância na construção ofensiva do time, o jogo contra o Cuiabá foi uma aula prática. Sem ele, o Atlético ficou sem cérebro. A bola não chegava ao ataque. O meio-campo parecia um deserto de ideias. E os jogadores da frente foram completamente isolados. O ataque virou peça decorativa em campo. Nenhuma jogada bem construída. Nenhum momento de real perigo. A criação ofensiva simplesmente acabou. E para piorar, um dos nomes mais pedidos pela torcida, João Cruz, teve finalmente sua chance. Entrou no segundo tempo, com expectativas lá no alto, e não entregou absolutamente nada. Sem intensidade, sem gana, sem atitude. Parecia alheio à partida, como se não estivesse pronto para vestir a camisa rubro-negra em um momento tão decisivo. A apatia dele refletiu o espírito do time como um todo. Outro que não pode passar ileso é o técnico Maurício Barbieri. Sua teimosia e falta de variação tática têm sido alvos de críticas há tempos, mas agora os resultados também começaram a pesar. O Atlético, que já não jogava bem, agora também não pontua. E isso, em uma Série B equilibrada e cheia de armadilhas, pode custar caro. Muito caro. Cada ponto perdido fora de casa pode ser a diferença entre o acesso e a permanência na segunda divisão. O torcedor tem todo o direito de estar indignado, porque não se trata apenas de perder. O problema é como se perde. Sem lutar, sem garra, sem vergonha na cara. O Atlético foi um time previsível, dominado e, principalmente, omisso. A sensação é de que ninguém ali entendeu o peso da camisa que carrega. E isso é o mais preocupante. O futebol apresentado foi medíocre. E não é uma crítica vazia. Menos é constatação. O torcedor não é cego. Vê quando o time tenta, vê quando falta técnica, mas sobra vontade. Mas o que se viu contra o Cuiabá foi o contrário. Um time sem vontade, sem entrega, sem alma. E isso fere o orgulho de quem veste vermelho e preto com paixão. No final das contas, o placar de 1-0 até foi econômico diante do que aconteceu em campo. Poderia ter sido pior. E talvez o pior disso tudo seja perceber que essa derrota não foi um acidente, foi o resultado natural de escolhas erradas, escalações incoerentes e um futebol pobre que já vinha sendo disfarçado por vitórias circunstanciais. O alerta está dado. Se o Atlético quiser voltar à elite do futebol brasileiro, vai precisar muito mais do que talento individual. Vai precisar de estratégia, de comando e, principalmente, de atitude. Chega de passar pano. Chega de justificar o injustificável. O momento é de cobrança. E a torcida, que sempre está ao lado, exige uma resposta à altura da grandeza do clube. Agora é levantar a cabeça e trabalhar, porque se continuar nessa toada, o sonho do acesso vai se transformar rapidamente em pesadelo. E convenhamos,
O Furacão nasceu para brigar entre os grandes, e não para sofrer entre os medianos. Agora a gente precisa falar de um sumiço que não passou despercebido, e que, aliás, tá fervendo os bastidores do Atlético Paranaense. Um daqueles casos que começam com silêncio, mas acabam em gritaria nas redes sociais. O nome no centro da polêmica? Leozinho, ou melhor, o xodó da torcida rubro-negra. Aquele atacante rápido, leve, ousado, que conquistou carinho quase instantâneo com seus dribles e sua entrega dentro de campo, mas que agora parece ter desaparecido do mapa. Literalmente, pelo segundo jogo consecutivo, Leozinho ficou fora da lista de relacionados do técnico Maurício Barbieri. Primeiro foi no duelo contra o Criciúma, em plena Arena da Baixada. O time precisava vencer, a torcida estava em peso, mas nada de Leozinho entre os convocados. Agora, de novo, Atlético embarcou para encarar o Cuiabá, fora de casa, em um jogo importante da Série B. E mais uma vez, nada de Leozinho. Nem no banco, nem nos stories, nem no avião. E aí, meu amigo? A internet fez o que sabe fazer de melhor. Explodiu em comentários. Cadê o camisa 21? Leozinho voltou pro futsal? Tá jogando vôlei agora? Isso é piada, né? A página oficial do clube ficou lotada de perguntas. O nome do atacante apareceu até nos comentários de postagens que não tinham nada a ver com escalação. Foi gol de outro jogador? Perguntaram de Leozinho. Saiu o vídeo institucional, lá estavam os torcedores, firmes, exigindo resposta. Mas o clube? Silêncio absoluto. Nenhuma nota, nenhuma entrevista, nenhum posicionamento, nada. A última vez que Barbieri falou algo que poderia talvez menos justificar a ausência, foi ainda na entrevista coletiva após a eliminação precoce no Campeonato Paranaense. Na época, ele falou em decisões técnicas e ajustes táticos, mas de forma vaga. Desde então, não tocou mais no nome do atacante. E o que chama atenção é a forma como tudo se desenrolou. Porque Leozinho ainda teve uma chance contra o Maringá, quando entrou nos minutos finais, menos 16 minutos, para ser exato. E desde então, sumiu. Foi deixado de lado enquanto outros nomes recém-chegados, como Tevez e Renan Peixoto, já tiveram mais espaço e sequência. Ou seja, furaram a fila. Tevez chegou há pouquíssimo tempo e já ganhou minutos importantes. Renan Peixoto, idem. E Leozinho, que já conhece o elenco, que tem a torcida do lado e que mostrou potencial, simplesmente ficou de fora. Nem relacionado, nem banco do banco. E aí que a novela começa a tomar corpo. Porque não se trata apenas de uma decisão técnica comum. É um caso que gera ruído, que afeta o ambiente e que mexe com o emocional do torcedor. A ausência dele não parece ser apenas esportiva. Menos parece algo mais profundo, mas ninguém diz o que, e isso gera um efeito em cadeia. A torcida começa a especular, surgem boatos, suposições, teorias conspiratórias. Teve desentendimento, problema físico? Indisciplina? A verdade é que nada foi confirmado menos, mas o silêncio do clube só alimenta as dúvidas. E nesse cenário, o jogador acaba ficando numa espécie de limbo, sem jogar, sem se explicar, sem apoio oficial. E com a pressão crescendo, o Atlético vive um momento delicado na Série B. Precisa de resultados, precisa manter o vestiário em harmonia, precisa da torcida engajada, mas ao que tudo indica, está perdendo justamente um dos seus queridinhos populares. E mais, perdendo a paciência do torcedor. Afinal, se a decisão é técnica, por que não explicar? Se é algo físico, por que não comunicar? Se há uma questão disciplinar, por que não agir com transparência? Por enquanto, tudo o que temos é o barulho dos torcedores e o eco de um nome que deixou de aparecer na lista, mas continua presente nas arquibancadas e no coração da galera. Leozinho pode até estar fora do campo, mas, na cabeça do torcedor, ele nunca saiu de jogo. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.